Fala galera, vamos agora para um bloco de 10 questõezinhas resolvidas da banca Quadrix a respeito de um dos temas mais cobrados na prova da Secretaria de Educação, que são as tendências pedagógicas. Conteúdo esse que é muito simples da gente aprender. Vamos ver como é que está o nosso conhecimento? Vamos ver se ele está em dia? Então vamos lá. Tendências pedagógicas. Vamos aqui ao nosso primeiro item. O nosso primeiro item fala o seguinte, ó, na concepção pedagógica tradicional, os métodos de ensino baseiam-se nas características individuais do aluno e na sua participação ativa nos contextos de aprendizagem. Pois bem, aqui a gente está falando da pedagogia chamada tradicional e aqui está falando que a participação é ativa. E aí, você concorda sim ou não com o enunciado? O item ele encontra-se errado. Por quê? Porque na pedagogia tradicional nós não temos um aluno com participação ativa, muito pelo contrário. Nós temos um aluno que ele é um mero receptor de ideias. Ele vai apenas compreender aquilo que o professor está passando, receber informação e aplicar. Ele não tem direito a questionar. Isso na pedagogia chamada tradicional, né? E quando ele coloca aqui que é uma participação ativa, significa que ele tem voz, né? Que ele tem o direito de questionar. Por isso que o item encontra-se errado. Vamos lá, item número 2. A educação profissional da Secretaria de Educação está fundamentada nas lógicas taylorista e fordista. E aí, o item encontra-se certo ou errado? O item encontra-se errado. Em nenhum dos documentos normativos da Secretaria de Educação a gente tem essas lógicas tayloristas e fordistas, tá? Isso aqui nos remete à concepção de uma pedagogia de cunho tecnicista. E a Secretaria de Educação não adota essa pedagogia, tá certo? Nos seus documentos normativos. Portanto, o item 2 encontra-se errado. Item 3. No intuito de democratizar a educação, as metodologias adotadas devem ser pautadas pelo tecnicismo e pela pedagogia liberal? E democratizar a educação? Não. Né? Então, quando a gente fala em democratizar a educação, nós não estamos falando em tecnicismo e nós não estamos falando em pedagogia tradicional. Os documentos normativos da Secretaria de Educação pedem que a gente trabalhe numa perspectiva crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Portanto, o item 3 encontra-se errado. Item 4. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor em uma perspectiva hierárquica. E aí, o item encontra-se certo ou errado? Lembrando que a gente está falando aqui de pedagogia tradicional, né? E aí, existe o respeito à competência técnica do professor? Sim, por enquanto está certo. Em uma perspectiva hierárquica? Sim. Na pedagogia tradicional, a gente tem o aluno como sendo mero receptor daquelas ideias propagadas pelo professor e a função do professor é simplesmente propagar essas ideias. Portanto, existe sim uma hierarquia, né? Uma relação que a gente chama de vertical, né? Uma relação vertical entre professor e aluno, né? Portanto, aqui o item encontra-se correto. 5. Para as tendências progressistas, os processos de ensino-aprendizagem devem considerar o contexto sócio-histórico do estudante e a diversidade social. E aí, nas tendências progressistas, a gente tem que considerar o processo de ensino-aprendizagem? Sim. Devem considerar o contexto sócio-histórico do estudante? Sim. E a diversidade social, a gente tem que levar em consideração? Também. Portanto, o item encontra-se correto, né? Lembrando que a gente tem as tendências progressistas e as tendências liberais, né? E todas essas características elencadas no item 5 nos remete às tendências progressistas. Pois bem, vamos agora
a questão de número 6. A tendência liberal tecnicista atribui à escola o papel de modeladora de comportamento a fim de formar sujeitos acríticos para o mercado de trabalho. E aí? Essa tendência aqui citada, que modela o comportamento, que forma sujeitos acríticos para o mercado de trabalho, remete ao tecnicismo? Sim ou sim? Sim, é óbvio, né? Quando a gente fala em tecnicismo, a gente está falando em uma perspectiva de formar o aluno para o mercado de trabalho, sem fazer com que ele reflita a respeito do processo, né? Ele vai ser um simples executor de ideias, né, que são propagadas pelo professor. Pois bem, 7. Na concepção crítico-social dos conteúdos, a escola exerce papel fundamental na difusão dos conteúdos, de forma indissociável das realidades sociais. E aí, o que você acha desse item? Está certo ou está errado? Esse item está correto. Por que ele está correto? Quando a gente fala em concepção crítico-social dos conteúdos, nós estamos falando realmente em uma ideia de difusão dos conteúdos sem retirar, aliás, levando-se em consideração as realidades sociais pelas quais o aluno ali se encontra, né? Então, sim, a gente vai levar em consideração o local onde o aluno mora, a comunidade, toda aquela história daquela população a gente vai levar em consideração. Isso é o que pede a concepção crítico-social dos conteúdos, que é aquela que a Secretaria de Educação adota. Portanto, o item está correto. Item 8. A falta de condições objetivas é um dos impeditivos para a aplicação em larga escala dos princípios norteadores da concepção progressista? E aí? O que você acha? A falta de condições objetivas é um dos impeditivos para a aplicação em larga escala dos princípios norteadores da educação progressista? E aí, certo ou errado? Certo ou errado? O item de número 8 ele está correto. Sim, quando a gente fala nas faltas de condições objetivas, a gente está falando em condições que são propícias para a execução de uma ideia progressista, né? Portanto, a gente tem sim que levar em consideração essas dificuldades que são colocadas aí a nós professores, né? Portanto, o item encontra-se correto. Item 9. Embora evidenciem diferentes ideias entre si, todas as concepções pedagógicas defendem que é papel da escola integrar os indivíduos à sociedade e prepará-los para o mercado de trabalho? E aí? Esse item está muito simplesinho de ser resolvido, né? O que vocês acham? Todas as concepções, elas defendem isso, que é papel da escola integrar os indivíduos à sociedade, e todas elas defendem que preparar para o mercado de trabalho é importante, todas elas? O item está erradíssimo, erradíssimo. Essa questão colocada pelo item de mercado de trabalho é igual a gente comentou anteriormente, ela é dita pela teoria tecnicista. Tá? Então, não são todas as concepções pedagógicas que defendem, e sim a concepção pedagógica tecnicista. Item 10. De acordo com a tendência progressista histórico-crítica, a educação deve estar centralizada no aluno e o professor deve garantir um relacionamento de respeito, promovendo uma aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. Então a gente tem aqui como palavra-chave motivação e temos como palavra-chave estimulação de problemas. E aí, o que você acha a respeito desse item? Quer dizer, isso aí remete à tendência progressista histórico-crítica, sim ou não? Sim ou não? Errado.
esse item não remete à tendência progressista histórico-crítica. A histórico-crítica ela vai levar em consideração aqueles aspectos culturais que a gente já comentou, né? O local onde a criança, onde o adolescente, onde o estudante ele mora, né? Aspectos que a gente traz da cultura popular que ele vivencia para dentro de sala de aula para fazer com que ele entenda melhor o conteúdo, né? Portanto, esse item ele está realmente errado, né? Então, volta para mim. Então aqui a gente conseguiu resolver uma bateria de 10 itens a respeito de tendências pedagógicas e a gente vai continuar nessa nossa pegada por alguns outros blocos, tá? Então não perca a próxima aula aí, bora para cima.